deve habilitar ele aí. Ok, então. Bom. Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Rosana, eu sou diretora na Secretaria de Educação do TCU. Aqui presente nessa sala hoje comigo está o secretário Alípio, também o colega Gregório, que vai fazer essa apresentação, e o colega Sandro, que também está entrando da SESC-TCE. Também vai compor aqui a discussão com a gente dois colegas do FNDE, o Carlos e o Bruno, representando a área de prestações de contas do FNDE. A sistemática que a gente vai adotar é uma apresentação inicial do colega Gregório, vai falar um pouquinho dos trabalhos que a gente tem feito na Secretaria de Educação do TCU relacionado à prestação de contas. E na sequência a gente vai abrir para perguntas. Quem for tendo perguntas no decorrer da apresentação, já tiver, pode ir colocando no chat, que a gente vai monitorar e ao final vai direcionar para que seja respondido. Gregório, por favor. Greg, o seu áudio está desligado. Agora sim. Bom dia a todos. É uma honra participar desse evento, né? Como vocês participaram das apresentações, né, iniciais, feitas pela Regina, pelo Sandro, pelo Sérgio, né, Neiva, principalmente, nós vamos continuar na mesma linha, né, do que foi apresentado, tratando especificamente dos trabalhos aqui da SESC Educação, né, em relação às prestações de contas do FNDE, né. De início, antes aqui da apresentação, eu queria contextualizar um pouco, né, essa problemática aí das prestações de contas do FNDE, que desde aqui existem alguns acordos do tribunal que datam de 3 décadas atrás, tem um aqui de 99, por exemplo, que já trata dessa questão das prestações de contas, né, do FNDE. O que acontece? O FNDE ele faz repasse para diversos programas da educação básica, né? Repassa também Fundeb, Salário da Educação, enfim. Mas as que geram prestações de contas são diversos programas. E no decorrer do tempo, o FNDE foi se avolumando, né? Tanto em recursos públicos, né? Dotados para a autarquia. Hoje o FNDE tem uma dotação, se eu não me engano, de quase 60 bilhões, né? Responsável pelos programas, e aí eu vou destacar 3 deles, que são de acordo com os dados, né, que estão disponíveis, são os que mais geram prestações de contas para análise no FNDE, que são o Programa Nacional de Educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, o PENAT, né, de Transporte Escolar, e o PDDE, né? Sendo que o PDDE, que é o que mais gera prestações de contas, ele é subdividido em três linhas, né, vamos dizer. Existe o PDDE básico, o PDDE infraestrutura, né, e o qualidade. Então veja que são 3 tickets, são 3 prestações de contas que devem ser encaminhadas por cada um dos municípios, né. Então, fazendo uma conta bem simples, são 5.000, vamos colocar 5.000 municípios, são 5.750 municípios aí. Colocando uma conta bem básica, o PENAE ele vai para todos os municípios, o PENAT também, e o PDDE, né? O básico. Eles são transferências, são automáticas, né? Elas independem de convênio, de contrato de repasse e tudo. Então, só o PENAE gera 5.000, vamos colocar, 5.000 prestações de contas por ano, para o FNDE analisar. O PENAT mais outras 5.000. O PDDE básico,
outras 5 mil. Só que ainda tem as outras duas linhas do PDDE, né? A qualidade e a infraestrutura, que são mais 10 mil aí. Então, só nessas, 5, mais os três, só o PDDE são 15 mil, né? Mais os 10, PENAT e PENAI, né? Dá esse volume gigantesco de prestações de contas, né? Quase 35 mil prestações de contas que entram no FNDE por ano, né? E que o FNDE tem uma capacidade operacional de análise dessas prestações de conta na faixa de 10% dessas prestações, né? Então, eles conseguem aí analisar no máximo 5 mil prestações de contas por ano. E então vejam que essa bola de neve ela vem todo ano gerando esse passivo de prestações de contas sem análise, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. Né? Então, só um minutinho, deixa eu colocar essa tela do lado. Vocês estão vendo a apresentação? Eu já vejo, sim, Greg, só não está em modo apresentação, né? Tá ainda em Tá, modo comum. Agora não, perfeito. saiu e voltou para apresentação. Isso, Eu para estou tela. tentando tirar aqui meu negócio, mas está rodando, não vai dar certo. Agora está no PowerPoint, só não Ok. está agora entrou em apresentação, mas está com anotações, aquelas apresentações com Como é que eu tiro? anotação. Como é que eu tiro aqui essas anotações? Pode ser assim? Assim fica melhor, né? Vai deixando assim, então, para a gente não perder muito tempo. Tá. Então, pois bem, no âmbito Então, como eu disse, né, tem esse histórico de prestações de contas sem análise, né, no FNDE. É um volume muito grande de recursos e de prestações de contas que são autuadas anualmente no FNDE. E a gente vem acompanhando isso. Aqui, como exemplo, né, tem uma decisão que foi feita em 99 do TCU, foi um relatório de auditoria de desempenho com o objetivo de verificar a possibilidade de melhorar a produtividade e a efetividade da análise das prestações de contas realizadas pelo FNDE, né? Então, no corpo desse relatório, eu coloquei aqui alguns trechos aqui. Grande número de prestações de contas deixam de ser analisadas anualmente, né? Inadimplências de conveniência, má utilização de recursos, fazendo ainda com que expressivo volume de recursos deixem de ser recuperados, né? Deficiência de informatização na área de prestação de contas, implicando inexistência de controles e informações fundamentais, né? Então veja que já tem mais de 20 anos, né, que esse problema é tratado, né? E ainda remete, ó, essa é uma decisão de 99, né? Ela ainda remete a um relatório de auditoria que foi feito em 91, né, com a finalidade de avaliar a eficácia e a eficiência dos controles mantidos sobre os convênios, né? Que o FNDE, ao longo dos últimos anos, preocupou-se muito mais na liberação dos recursos do que propriamente com os objetivos de serem alcançados e executados. Então, vejo que é um problema, ele é histórico, né, no FNDE, é um problema que é complexo de enfrentar, ele requer, como vocês viram na apresentação do Sérgio Neiva, em relação ao malha fina, né, são alternativas que a administração vem adotando, né, para enfrentar esse problema. Aqui, posteriormente, o relatório de 93 também tratou das prestações de contas. E aí, aqui uma percepção dos técnicos da autarquia, do FNDE, né, dizendo que o FNDE é visto como um simples banco, que troca dinheiro por prestações de contas, né? Enfim. Então, ainda continuo com a decisão lá de 99, né, um acórdão de 99.
Se antes este tribunal constatou a ausência no FNDE de informações básicas sobre sua atuação, hoje, em 99, os técnicos dessa corte constatam uma significativa piora naquele quadro, a ponto de não se saber ao certo sequer o número de prestações de contas devidas, né? Isso continua até hoje, né? Recentemente nós fizemos um trabalho, vimos um passivo gigantesco de prestações de contas, aí logo depois vem algumas notas técnicas do próprio FNDE com outros números, né? Então até esse trabalho de saber qual o número de prestações de contas, ele é complexo, né? E aí, mas aí eu trouxe, lógico, para não estender, eu trouxe algumas mais recentes, né? Em 2013, essa 1614, e esse acórdão 7790 de 2015. Esse daqui eu coloquei aqui os itens desse acórdão, né? Um dos itens determinou ao FNDE e ao MEC, né, a apresentação de um plano de ação com medidas para reduzir o elevado estoque de prestações de contas, que se encontram sem análise conclusiva, né? Considerando, entre outras, ações voltadas para a melhoria da gestão, do quadro de pessoal, né, e também a conclusão do SIGPC, que é o Sistema de Gerenciamento de Prestações de Contas do FNDE, né? Logo após, aqui o item 9.5 determinou ao FNDE que encaminhasse de 90 em 90 dias informações atualizadas sobre o desenvolvimento do SIGPC, né? E determinou à Secretaria de Educação que autuasse um processo de acompanhamento do desenvolvimento do SIGPC, né? Então, a partir desse acórdão aqui, foi importante esse acórdão aqui na Secretaria. O que a Secretaria fez? Nós tivemos um trabalho, né, que foi feito em relação a isso daqui, a esse plano, né, de medidas para reduzir o elevado estoque de prestação de conta, foi autuado, se eu não me engano, foi uma representação, no âmbito de uma representação, foi feita toda uma análise em relação a esse estoque de prestações de contas, né, que eu vou, logo depois aqui tem um acórdão referente a ele, né, e foi aberto um acompanhamento, né, que como foi determinado, né, para acompanhar essa evolução do SIGPC, né? E aí logo depois, agora já bem recente, 2019, teve o acordo 3061 de 2019 plenário, que voltou, né, que foi esse que eu comentei, que foi uma representação que foi instruída aqui no tribunal, aqui no âmbito da secretaria, que avaliou esse passivo de prestações de contas do FNDE, constatou, né, que o PENAI, o PENAT e o PDD básico eram os vilões, vamos dizer assim, das prestações de contas do FNDE, né, um volume muito grande de prestações são autuadas em relação a esses programas. E aí começou uma análise em relação a esses programas, né? Aqui esse acórdão, ele determinou ao FNDE, mais uma vez, o plano de ação para tratamento do estoque, né, de contas sem análise, e sugeriu que fosse adotados critérios de tratamento, classificação e priorização das contas, né, dessas prestações de contas, com base em risco e indícios de inconformidades ou irregularidades graves. Então, basicamente, isso daqui ele vai de acordo com o que o Sérgio Neiva comentou na apresentação, sobre a análise informatizada dos convênios e contratos de repasse que estão hoje, rodam por meio, são operacionalizados por meio da plataforma Mais Brasil, né? Todos sabem que as prestações de contas do FNDE elas não estavam no Siconv, não estão ainda na plataforma Mais Brasil, né? Então, são legislações específicas, né, desses programas, então as resoluções e as portarias que tratam desses convênios e contratos de repasse lá do Siconv, da plataforma, elas não se aplicam a esses programas, né, específicos suplementares aqui do FNDE,
de forma que, independente disso, o FNDE também tem que tratar, né, dessa análise dessas prestações de contas de forma informatizada, né? E aí, para isso, a gente fez um benchmarking, né, com a plataforma Mais Brasil. Aqui também foi recomendado ao FNDE que, apoiando-se no princípio da eficiência em fundamentos, define regularmente para os programas objeto dessa representação a metodologia de tratamento inicial das prestações de contas, também baseada em matriz de risco, por meio da verificação de uma cesta de tipologias, de forma que todo o universo seja submetido ao procedimento que busca identificar aquelas que apresentam maior risco de irregularidades graves, né? E que utilize, né, parâmetros de classificação de níveis de criticidade e de risco de inconformidades, né, baseado em tipologias, né, da matriz de risco que foi feita no trabalho. Então, basicamente, o FNDE, ele sugeriu-se aqui ao FNDE, por meio desse acórdão, que ele adotasse o mesmo que vem sendo adotado para toda a esplanada, né, no âmbito da plataforma Mais Brasil, para dentro do FNDE, né? Então, hoje, recentemente, o FNDE editou a portaria, né, instituindo malha fina FNDE, que nada mais é do que essa ferramenta, né, de tratamento informatizado, aí, de análise informatizada dessas prestações de contas, né, nos moldes do que é lá na plataforma Mais Brasil. Voltando aqui um pouquinho, né, então a gente terminou com esse acórdão aqui. Eu coloquei aqui arquivamento de convênios e contratos de repasse, né? Isso é um problema, né, que vocês viram que a Esplanada enfrenta, não é só o FNDE, né? E eu queria destacar aqui lá em 2007, né, com o decreto 6170, ele dispôs no artigo 17 que, observados os princípios da economicidade e da publicidade, um ato conjunto do Ministério da Fazenda, Planejamento e CGU disciplinará a possibilidade de arquivamento de convênios com prazo de vigência encerrado há mais de 5 anos e que tenha o valor registrado de até R$ 100.000. Então vejam que assim, o passivo de prestações de análise de prestações de contas na esplanada foi enfrentado aí por meio do decreto de uma forma bem simplória, assim, bem simples, né? Ele falou, olha, convênios com prazo de vigência encerrado há mais de 5 anos e que o valor seja até 100 mil, um ato desses ministérios vão disciplinar a possibilidade de arquivamento, né? Então, logo depois desse decreto, veio a portaria interministerial 24/2008, que disciplinou o artigo 17, né? E disse, poderão ser arquivados os processos relativos a convênio, acordo, ajuste, que tratam de transferência de recursos financeiros, de dotações consignadas no orçamento da União e da Seguridade, que atendam cumulativamente as seguintes condições, né? Prazo de vigência encerrado até 25 de julho de 2002, né? São 5 anos anteriores aqui a 2007, né? Do decreto. Então, 2002, o valor até 100 mil, né? Então, vejam que a União já resolveu um problema, assim, em 2008 ela resolveu, fez isso daqui, o que aconteceu foi diversos convênios e contratos de repasse foram arquivados, né, de acordo com dois critérios, que foram o prazo e o montante, né, e o valor, né. E aí eu chamo a atenção dos senhores para o seguinte, vocês viram na apresentação do Sérgio Neiva, da CGU, que o malha fina, né, que é o que se propõe também para o FNDE, ele não só ele considera o prazo, né, o valor, como uma cesta de tipologias. Então hoje, o que se espera é que a análise informatizada, né, e posteriormente o arquivamento, seja feito de acordo com critérios mais robustos, né, e não só por materialidade e tempo, tá certo? Então, esse projeto, tanto o Malha Fina, FNDL, ele vem com
um pouco com mais inteligência, né, em cima para poder você dizer que uma prestação de conta não tem risco ali de irregularidade, né? E aí são diversas tipologias que são utilizadas aí, tanto de financeiras, né, relacionadas a extrato bancário, a gastos, quanto as técnicas, né, análise técnica, tipologias que vêm com um parecer dos conselhos sociais de fiscalização, né? Então, no meio disso tudo, de todos esses acordos, né, lógico, o FNDE em parceria aqui com o TCU, o CGU, com outros órgãos, o MEC, eles em 2005 e 2007, né, existiu o projeto SIGAP, que era o Sistema de Gestão e de Acompanhamento de Prestações de Contas, né? Logo depois, a Explanar foi lançado o SICONV, né? Só que o FNDE ele não aderiu ao SICONV, por ser, né, prestações de contas, são programas definidos em lei específica, né? Outros regramentos, né, de um convênio geral, assim, né? Então veio, em 2009, foi lançado, começou a se discutir o lançamento do SIGPC, que é a ferramenta atual, né? Que é um repositório aí de dados de prestações de contas, né? Ele foi pensado, foi lançado aqui em 2012, né, pela Resolução 2 de 2012, e ele foi pensado como um sistema que fizesse, né, essa análise aí automatizada, né? Acabou que esse sistema ele é desenvolvido no próprio FNDE e existe uma grande dificuldade lá com o setor de TI, né? É histórico também esse problema. E é um sistema que ele hoje ele é um grande repositório de dados, né, de prestação de contas do FNDE, apesar de não fazer essa triagem aí automática. Existem muitas informações relevantes nesse sistema, né, que vão ser utilizadas aí tanto no Malha Fina quanto se numa possível migração aí para a plataforma Mais Brasil, são dados que vão ser considerados, né. Mais recentemente, como eu falei, nos moldes do que foi preconizado para toda a Esplanada, e aí eu queria colocar aqui é um site da plataforma Mais Brasil, né, que eu peguei, existem as, as instruções normativas, né, que foram da análise informatizada das prestações de contas. Então, tem a Instrução Normativa 5 de 2018, que ela trata do passivo de prestações de contas, né? E tem a 1 de 2019, que trata da análise informatizada, né? Das prestações recebidas a partir de 1 de setembro de 2018. Então, se os senhores quiserem depois verificar essas duas instruções normativas, elas têm todo o procedimento que é feito, né, baseado em risco, uma tolerância, igual o Sérgio comentou, a tolerância a risco, os órgãos têm que definir, ó, aqui, os atos publicados com os limites de tolerância ao risco, né, dos órgãos, né, então tem aqui todos eles, né. Então o FNDE, como ele não está na plataforma ainda, os programas não são operacionalizados por meio da plataforma. O Conselho Deliberativo do FNDE que é o responsável por regulamentar esse assunto no âmbito do FNDE, né? Então, ele recentemente, agora, em 22 de outubro de 2021, bem recente, até o FNDE instituiu o Malha Fina, né, para esses programas, né? E esse projeto Malha Fina, ele depende ainda de regulamentação, né? De atos também dos coordenadores de cada área lá do FNDE, para poder regulamentar até as tipologias que serão utilizadas, né? Para cruzamento de dados, né? Quais dados vão ser cruzados e quais informações vão ser consideradas para fins de, de, de tornar aquela prestação de conta irregular ou não, né? E outro trabalho também que está em vias de ser
de ser implementado é essa migração dessas transferências do FNDE para a plataforma Mais Brasil, né? Aqui eu tomo a liberdade aqui de colocar o Acordo de Cooperação Técnica 52 de 2021, também bem recente, né? Esse acordo ele é entre a Secretaria Especial de Desburocratização, né? Lá na Regina, né? Que foi a apresentação da Regina, né? E o MEC, né? E o FNDE. Para quê? Qual é o objetivo desse acordo, né? Ele tem o objetivo de internalização e operacionalização na plataforma Mais Brasil das modalidades de transferência de recursos do Ministério da Educação e do FNDE, né? Então, isso é outro trabalho. Aí, nós aqui no âmbito da Secretaria, aqui do TCU, nós temos um processo. Primeiro, ele foi autuado por meio de um monitoramento, né, para monitorar esse acórdão aqui. Depois ele virou um acompanhamento, porque a gente identificou que tudo isso que foi determinado para o FNDE, ele pode ser sanado, pode ser atendido por meio da, do projeto Malha Fina e da migração para a plataforma Mais Brasil, né? Então foi autuado um processo de acompanhamento aqui por nós, o TC é o 014 830. Vou colocar aqui, ó, que aí todos veem. 830, 2021, dígito 3, né? Esse é um processo de acompanhamento, né? Que foi autuado aqui no TCU para acompanhar esse projeto Malha Fina e a migração para a plataforma Mais Brasil. Rapidamente Gregório, aqui. Oi, só em relação ao tempo, mais 5 minutos. perfeito. É mais que o suficiente ali. O projeto Malha Fina, eu não vou me estender muito, mas, como eu falei, ele é baseado em trilhas de auditoria, né? Então, todas as prestações de contas passarão por esse filtro, né, das tipologias, né? Então, vamos supor, como o pessoal comentou na apresentação, o ente recebe o recurso na conta específica e transfere todo o recurso para uma outra conta, né? Então, a conta específica ela serviu de conta de passagem, né, do recurso. Isso é uma irregularidade, né? Isso vai ser constatado por meio do extrato bancário ali. Uma vez constatado, vai ser implementada uma trilha de auditoria para verificar se ocorreu essa irregularidade, né? Então, uma vez que foi detectado, ela acende a luz vermelha, aquela prestação de conta vai ser analisada manualmente, né? De forma convencional aí, como sempre foi feito, né? Aquelas que, né, não forem detectados nenhuma tipologia, nenhum indício de irregularidades, elas vão passando pelas fases, né, do malha fina, e ao final ela é uma prestação que está ok, que pode ser arquivada, né? Até que não surja nenhuma denúncia e tudo, pode desarquivar essa prestação, né? É utilizado também uma curva ABC, então, assim, é, isso daí é definido aqui no FNDE, me parece que ficou acima de 1 milhão, não sei, 1 milhão, a análise vai ser manual, né? Então, a curva ABC seria a análise manual completa e obrigatória de prestação de contas acima de determinado valor, né? E ainda tem o modelo preditivo, né? A aplicação do modelo preditivo nas prestações de contas restantes, para indicação de quais devem ser analisadas detalhadamente. Então veja que tem uma inteligência e não só fica restrito àquilo que eu tinha dito lá do decreto, né, 61, que ele falou que era o prazo de vigência e o valor, né? Veja que o malha fina, ele vem com inteligência bem maior, né? E a migração para a plataforma Mais Brasil foi o acordo de cooperação técnica que eu coloquei aqui na tela, né? E existe um cronograma físico. Esse, esse, esse acordo, esse acordo ele foi assinado
Vamos ver aqui, ele foi assinado em 23/3, né? Então, 3 de 2021. Então, ó, o cronograma tem o mapeamento das modalidades de transferências operacionalizadas pelo MEC e FNDE e consolidação do plano de migração. Isso vai ser 3 meses após a publicação. Isso é o esperado, né, gente? Acredito que esse cronograma vai ser revisto. Nós, no acompanhamento, a gente já tem essa informação, né? Mas é um acordo, né? É um norte, é uma orientação que tem sido feita ao FNDE e ao MEC, né? Que é a migração para a plataforma, né? É muito difícil porque no caso da educação, os programas, eles submetem a outros regramentos, né? Que não os de regra geral de convênios e contratos de repasse. Então, essa é uma dificuldade maior para migrar para a plataforma, né? Aqui tem outro no cronograma, que é a internalização e a operacionalização dos termos de compromisso do par como instrumento piloto. Então, eles vão começar internalizando na plataforma esses termos de compromisso do par, né? Que é creche, pré-escola, né? 4 meses após a publicação até o fim da vigência. E, por fim, a internalização das transferências PDD, PENAT e PENAI, que pelo cronograma deveria começar 6 meses após a publicação, né? Já estamos aí, já estaríamos aí nessa etapa, né? Então, basicamente é isso que eu queria apresentar, para contextualizar aí toda essa problemática, né, de prestações de contas da educação, né, e principalmente no FNDE, que é o maior órgão repassador aí da educação. E aí agora vamos passar para as perguntas, né? Eu tô aqui, vocês estão vendo aí que o meu... Greg, é só parar de compartilhar a sua tela. Pronto, estou de volta. Todos me ouvem? Eu estou te ouvindo. Ok, eu fui fechar a apresentação aqui, acabou o Teams caindo. Então, perfeito, essa era a exposição, né, que eu tinha colocado. Vamos agora para perguntas, qualquer dúvida que tiver. Nós temos aí a ajuda do pessoal do FNDE, da própria CSEX-TCE aqui do tribunal, né, o Sandro Rafael. Temos o Carlos e o Bruno lá do FNDE. Tá certo? E nós da secretaria, né? Eu vejo que tem uma equipe grande aqui da secretaria. Não sei se já foi feito, Rosana, alguma pergunta no chat? Até o momento não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Se alguém puder, não sei se o microfone está habilitado para os demais participantes. Não, os como que vai microfones ser só feito? estão habilitados para os participantes convidados, como o Sandro e os colegas do FNDE. Então, as perguntas têm que ser pelo chat, né? Sim, aos colegas que quiserem mandar as perguntas, né, pelo chat, tirar alguma dúvida. E aí, esse tema, gente, assim, para nós aqui no TCU, ele é muito importante, né? O recurso, ele é repassado aí para cada municipalidade. A gente vê aqui no chat, né, secretarias aí de Estado, né, de vários pontos do Brasil, do Pará, do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e esse recurso nos une a todos e cumpre, né, uma função importantíssima, né, que é manter o funcionamento, né, das escolas de educação nos municípios. Na maior parte dos municípios, esses recursos de transferências, né, eles representam um quantitativo importante, né, relevante em relação ao total de aplicação dos recursos. Então, a gente tem a alimentação escolar, que é fundamental para que os estudantes, né, tenham ali uma refeição
que permita, né, com que eles assistam, né, às aulas. Muitas vezes, em muitos lugares, essa refeição pode ser até a única ou uma grande parte da quantidade, né, de energia que eles vão conseguir assumir durante o dia, e levar, né, toda essa complementação, né, à parte educacional, ela é fundamental, né? Os programas, né, tem o seu objetivo, e é claro, né, depois de executados, tem toda essa parte, né, de demonstrar para a sociedade, né, que esses recursos foram utilizados para aquela finalidade. Então, por isso a importância do acompanhamento, né, das secretarias, do acompanhamento social, né, que é feito pelo CAI, pelos CACs, né, desses recursos, e, assim, que são fonte, né, inestimável para que o desenvolvimento, né, para que a aprendizagem de qualidade ela realmente aconteça em cada ponto, né, cada canto desse país. Então, vamos dizer assim, a ramificação, né, desses programas é uma tarefa árdua e que leva, né, a educação, né, às nossas crianças. A nossa equipe, como já foi dito, né, coloca à disposição. Vocês realmente, eu imagino que tenha, né, as suas peculiaridades, né, na execução desses recursos, e estamos aqui à disposição para as perguntas que vierem pelo chat. Gregório, já tem uma pergunta para você, da Kelly, para falar um pouquinho mais sobre os extratos bancários e a importância da conta específica, especialmente para o PENAI. Certo. A conta específica, recentemente, vou ver se eu consigo achar aqui. A CGU, eu vou compartilhar aqui de novo a tela. Se bem que não, olha só, é melhor depois de compartilhar aqui, meu Teams caiu, então não vou compartilhar mais nada. Em relação à conta específica, né, do PENAI, o que a gente observa é o seguinte: o recurso ele é repassado, né, para uma conta específica e muitas vezes essa conta específica ela recebe diversos créditos estranhos ao PENAI, do próprio ente federativo, de outros órgãos, né? E mesma coisa na parte do débito, né? Na visão do débito, não só são utilizados recursos ali para alimentação, para compra de aquisição de gêneros alimentícios, mas a gente vê que, por exemplo, existe a conta de passagem, né, que o pessoal chama, que você recebe na conta específica, né, o repasse ali daquele recurso, e o ente repassa para uma outra conta de titularidade do próprio município, né? Então a gente perde a rastreabilidade daquele dinheiro, né? Isso é uma irregularidade, a gente constata muito isso. Então, esse princípio da conta única também, em relação à titularidade dessa conta, né? Hoje, no PENAI, por exemplo, a nova resolução aí do PENAI diz que o FNDE vai abrir a conta cartão PENAI, né? No caso do município abrir a conta cartão PENAI, em nome da Secretaria de Estado da Educação, no âmbito estadual, lógico. E no âmbito municipal, em nome da prefeitura. Então vejam que da prefeitura. E a prefeitura, ela é uma natureza jurídica que, segundo o IBGE, ela congrega ali a prefeitura e órgãos do Poder Executivo Municipal. É um código, né, que diz de quem é a titularidade. Só que hoje a gente constata que nas contas específicas do PENAI, por exemplo, a grande maioria, imensa, a esmagadora mesmo, de 3.300 e tantos municípios, tem a titularidade da conta em nome do ente federativo e não da prefeitura, né, que é aquele órgão que é executor, né? Está em nome do ente que compõe na Constituição ali é o ente federativo município.
Então, veja bem, o cartão PENAI ficar em nome do município não é o mais recomendável, né? No caso do Fundeb, por exemplo, a nova legislação determina, e isso já estava lá até na LDB, determina que seja em nome da Secretaria de Educação, né? Do órgão responsável pela educação. Isso você segrega recurso, né? Melhor para o controle. Então, nós estamos trabalhando aí nisso, nesses extratos bancários, né? Junto ao Banco do Brasil. Esses extratos são disponibilizados aí por meio de um arquivo aqui para o tribunal, para o TCU, faz parte do Lab Contas, né, que é um repositório de base de dados aqui do tribunal. Então, mensalmente, nós rodamos tipologias para identificar irregularidades nesses extratos, né, e está sendo feito agora, nesse exato momento, um trabalho em relação a esses extratos, né. Chama atenção também para um relatório que foi disponibilizado pela CGU, que é o relatório 1 de 2021, tratando também sobre esses controles internos do FNDE relacionados à conta única específica, né, dos programas. Então, vejam que existe a intenção, aí, um trabalho em paralelo, né, a tudo isso que foi exposto, para que a conta específica desses programas somente tenham créditos relativos ao programa, né, e débitos também regulares, né? Então, nós aplicamos aí alguns cruzamentos de dados para identificar possíveis indícios de irregularidade, né? Isso possivelmente vai virar uma tipologia do Synapse, que é um sistema que nós estamos desenvolvendo também na Secretaria, que encaminha um indício para o município prestar esclarecimento. Então, nós vamos rodar essas tipologias, identificar falhas nesse princípio da conta única específica, encaminhar esse indício para o município para que eles prestem esclarecimentos, né, sobre isso. Isso está em vias de ser implementado aqui na Secretaria. Certo? Eu acho que, em relação aos extratos bancários, é isso. Uma evolução recente também que o FNDE implementou foi a utilização, consulta a nota fiscal eletrônica, né? O Bruno está aí, pode dizer, o SIGPC hoje, antes era, o gestor, ele colocava manualmente, né, ali, declaração ali, declaratório, todas as informações, o que comprou, qual a quantidade, o valor unitário dos itens de compra do PENAI, por exemplo, e hoje o sistema ele faz uma busca ali automática nos dados da nota fiscal eletrônica. Isso foi uma evolução grande, que também é um passo aí no controle dos gastos, né? Rosana, eu posso fazer alguma consideração em relação ao que você Sandro. Pois não, fique à vontade. Não, muito boas as considerações do Gregório, porque vocês analisam a questão mais, né, mais macro, né, e a gente atua mais micro. Então, só mesmo para tentar complementar, né, o que o colega disse sobre a pergunta, bom, a questão da movimentação dos recursos, né? Não só no caso do PENAI, mas em outros programas do FNDE, são programas de duração continuada, né? Então, eu acho que é uma preocupação grande em relação à reprogramação. Então, quando a gente fala de prestação de contas e a comprovação financeira, precisa dar uma atenção especial para a questão da reprogramação, quando há reprogramação, quando não há reprogramação, para que isso fique muito bem claro na prestação de contas, tá? Para a gente identificar por exercício o volume efetivo de recursos que foram geridos, né? Porque se você já começa com saldo e declara só aquilo que foi recebido no período, sem levar em consideração o saldo, vai ficar um valor aí a descoberto. Então, é interessante chamar a atenção para essa questão dos programas de duração continuada e essa atenção para o aspecto da reprogramação. Um outro ponto importante também é a movimentação de recursos, né? Só apenas reforçar que a movimentação tem que ter identificação do beneficiário. Muitas vezes a gente vê até
pagamento com cheque, mas o cheque não tem identificação, só tem o número do documento. Então, é importante, o que a legislação determina é que seja por meio de transferência, tá? E aí, com a nota fiscal eletrônica, a gente consegue, né, verificar essa existência de nexo. Uma outra questão, duas outras questões também, só para aproveitar um ensejo, é a questão da pesquisa de preço no PENAI, né? A gente, na verdade, a CGU, que faz aquelas fiscalizações no âmbito dos municípios, e não é incomum, né? Claro, talvez represente uma parcela ínfima do PENAI, mas como nós temos uma enormidade, né? Um volume muito grande de recursos são transferidos para alimentação escolar, essa ocorrência ela é relativamente representativa, que é a superfaturamento no caso de gêneros alimentícios. E às vezes não há má fé por parte do gestor, mas a pesquisa de preços ela é muito ruim, muito pobre, no sentido de trazer elementos, né, que comprove o balizamento do orçamento estimativo. Então, só para esse aspecto, né, de tentar, pode trazer elementos, claro, de pesquisa junto a fornecedores, da verificação ali do folhetos e tal, internet, do preço de mercado, mas é importante a questão dos referenciais de preços oficiais, de licitações realizadas anteriormente para compra de mesmos gêneros alimentícios, de contratos também de fornecimento de gêneros alimentícios por outras prefeituras próximas. Então, é interessante montar essa cesta, né, de referências para poder orientar a pesquisa de preço. Então, é uma questão importante. E o último ponto, e até o Alípio colocou, da importância do CACS, né, do Conselho, a gente vê muito, assim, por exemplo, quando, no caso quando não há emissão do parecer do Conselho, a gente vê até nos processos de omissão de prestação de contas, né, e não há manifestação do Conselho, e aí depois, às vezes, essa prestação de contas ela é apresentada, tá? 6 anos, 7 anos depois, né? Quer dizer, um PENAI, isso acontece com relativa frequência de 2014, 2013, e você tem uma TCE instaurada por omissão, e aí esse processo ele tramita no âmbito do tomador de contas e chega aqui para a gente para analisar 6, 7 anos depois, né, do repasse dos recursos. E aí o que acontece? A gente cita o gestor é notificado no âmbito do TCU e apresenta essa prestação de contas intempestiva. Essa prestação de contas intempestiva a gente submete ao FNDE para analisar e o FNDE, por sua vez, submete ao Conselho, porque não houve manifestação do Conselho e existe uma compreensão, né, nossa de que é importante a atuação do Conselho, essa fiscalização por parte da sociedade. Só que como é que o Conselho vai emitir um parecer sobre uma prestação de contas em que a composição do Conselho é outra, né? Então, a lógica da atuação do Conselho é esse controle concomitante. Então, é muito importante esse acompanhamento por parte do gestor municipal, né? Digamos que tenha deixado de prestar contas no momento oportuno e venha prestar contas posteriormente, que busque o Conselho, né? E, se possível, o Conselho da época para poder manifestar sobre a regularidade da aplicação desses recursos. Porque muitas vezes, se essas contas forem apresentadas mais tarde, não vai ter nem como, vai ser inviável o pronunciamento do Conselho, e isso pode gerar um débito, contas irregulares. Então, claro, o ideal é que não haja omissão, né? Que a atuação seja tempestiva e que procure certificar de que o Conselho manifestou, emitiu o parecer no tempo e na forma devida. Mas se essa prestação de contas for intempestiva, que procure também o Conselho, porque como a prestação de contas ela é declaratória, né, o pronunciamento do Conselho é importante. E se não for possível mais a manifestação do Conselho, porque mudou, aí a prestação de contas deixa de ser simplificada, né, porque a gente aceita ela simplificada, a norma que todo o sistema normativo que possibilitou essa prestação de contas simplificada, assim o é pela fiscalização do Conselho, né? A emissão do parecer que está ali acompanhando, né, dia a dia a execução daqueles recursos. Se esse parecer ele deixa de existir, aí o gestor vai ter que ter um trabalho redobrado
juntar todos os elementos, né, que não precisaria na prestação de contas simplificada, mas que, pela impossibilidade, em razão da prestação de contas intempestiva, pela impossibilidade de manifestação do Conselho, aí ele vai ter que se desdobrar para trazer toda essa documentação para comprovar que o recurso foi aplicado na destinação correta. Então, gostaria de aproveitar a pergunta para fazer essas considerações, tá bom? Obrigado, Rosana. Muito obrigada, Sandro. Eu queria saber se os colegas, o Bruno e o Carlos da FNDE, gostariam também de fazer alguma colocação, apresentando o ensejo, se tiver alguma coisa a acrescentar. Bom dia, Rosana. Bom Pois dia a não, todos. Bruno? Bom, a apresentação do Gregório é bastante completa no sentido do que temos discutido, né, especialmente ao longo dos últimos exercícios, relativo ao processo, né, de automação da análise. Traz uma cultura, né, e uma tentativa, né, de resolver um gargalo no FNDE, que é a intempestividade, né, na análise das prestações de contas. Isso não é só um problema para a gestão do FNDE, mas também acarreta algumas dificuldades para os gestores, que muitas vezes são instados a se manifestar já muito tardiamente, como o Sandro mencionou, em processos de tomada de contas especiais, que chegam ao tribunal muitos anos depois da prática, da conduta. Com isso, a FNDE espera também incentivar a cultura da tempestividade na prestação de contas. É muito importante, né, retomar o que o Gregório falou, que o modelo do malha fina do FNDE, ele traz critérios mais robustos, que não são só relativos, né, à temporalidade da apresentação da prestação de contas e à materialidade, mas uma inteligência artificial aplicada ao modelo preditivo, trilhas específicas, né, de análise de prestação de contas, que a gente entende em alguma medida como segredos, né, da nossa atuação, mas que já fica, né, o recado para o gestor, especialmente em cima do que nós discutimos bastante hoje, sobre os reflexos dessas movimentações financeiras indevidas, bloqueios judiciais, transferências para a conta do próprio ente, realização de pagamentos em que o credor não fica devidamente identificado. Então, sem o nexo do credor, a gente não consegue estabelecer se ele é o real prestador do serviço. Se não tem a prestação do serviço, a gente não faz a associação também ao cumprimento do objeto da transferência. Então, são questões que, né, as entidades que prestam contas devem sempre tomar cuidado. E o modelo do malha fina do FNDE, claro, sempre, né, aberto à melhoria, né? Hoje a gente tem, né, como projeto inicial, a partir da publicação da Resolução 20, fazer valer o acordo de cooperação que vai trazer o resultado para o PENAI, para o PDDE e para o PENAT no exercício de 2011 a 2018, mas a preocupação do FNDE é sim, né, trazer uma maior eficiência para esse modelo de análise de prestação de contas, e no nosso entender, né, no curto prazo, no médio prazo, vai trazer também um benefício para a realização das prestações de contas, né? Clareza, né, nas questões de impugnação de despesas, clareza nas questões relativas à apuração de débitos, que também facilitarão as eventuais necessidades de esclarecimentos dos gestores. Eu acredito que não tenhamos mais muito a acrescentar, né, diante da apresentação do Gregório, mas permanecemos à disposição, né, para qualquer questionamento. Muito obrigada, Bruno. Gregório, você quer fazer o fechamento? A gente já não está mais com nenhum questionamento. Depois a gente passa a palavra ao Alípio, se quiser fechar. Sim, Rosana, é só agradecer mesmo. Foi uma discussão muito rica, né? É sempre bom aí ouvir a Regina, o Sérgio Neiva,
O Bruno, nós tivemos a oportunidade, né, da nossa Secretaria de Educação aqui, na terça-feira, nessa terça, foi dia 16, né, nós nos reunimos, ele, junto com a equipe da CGU, apresentou o projeto Malha Fina aqui para a nossa secretaria, né, todos ficamos agora mais entendidos aqui do processo. Queria agradecer e agradecer aí de novo, né, o comparecimento do Bruno. Nós estamos colocando o Bruno em diversas agendas aí, né? O Bruno tem atendido todas. Agradecer o Carlos, né, também. E o Sandro também aqui da CSEX-TCE, né, com todos os questionamentos aí. O Carlos lá da coordenação do PENAI, né, isso do FNDE. O Sandro já veio com as questões aí específicas, né, das TCEs, muito importante também o que ele falou. E é sempre bom esses diálogos, porque aproxima o Tribunal dos Gestores, nós passamos a entender melhor o programa, né, com todas as falas, e olhando sempre para frente, né, veja que são todos projetos futuros, né, e de informatização de todo esse processo de prestação de conta. Acho que é muito, muito válido, tá certo? Eu queria agradecer a todos, agradecer a Alípio aí, Rosana, e todos da secretaria também. Um abraço. Obrigada, Gregório. Alípio, você gostaria de... Acho que o Carlos, do FNDE, ele... Carlos, você gostaria antes de falar? Falar alguma coisa? Ele apareceu aqui, sim. Né? Diante do volume realmente das prestações de contas que tem no FNDE hoje, né, a respeito desses valores todos são repassados às entidades, eu reforço sempre assim a importância que são os conselhos, né, o CACS e o CAI, né, é um trabalho que eles são voluntários, né, é mais assim dando a voz à comunidade, à população lá na ponta, para poder verificar o que está sendo feito com o dinheiro que é repassado para a entidade lá. Então, eles têm esse olho, esse poder, né, de visualização. Ao mesmo tempo, tem um conflito, né, porque sendo um trabalho voluntário, eles têm que fazer uma conciliação entre as suas responsabilidades domésticas, digamos assim a palavra, assim como a sua responsabilização no momento em que ele se associa aos conselhos, atribuindo para si a responsabilidade, puxando para si a responsabilidade, né? Mesmo assim, é muito importante. O FNDE não poderia fazer muito, ainda que com todo esse aparato eletrônico que a gente tem à nossa disposição, a tecnologia para fazer a análise da prestação de contas, mas em termos documentais, a ação de verificar a execução ainda no momento que está acontecendo ali. É fundamental a participação de todo o conselho, de cada membro. E há uma dificuldade tremenda nas entidades, isso a gente percebe, eu já percebi de muito tempo, em fazer a busca dessa pessoa, né, da sociedade, esse membro, ainda que seja ele quem queira ver esse documento, a dificuldade impõe a ele assim, muitos empecilhos, né? Acaba provocando esses empecilhos. Mas a valorização do CACS, Fundeb e do CAI e seus membros é muito importante nesse processo, ainda que toda a eletrônica, toda a tecnologia nos favoreça com melhoramentos para a análise da prestação de contas. É a minha consideração. Muito obrigada, Carlos. Alípio, por favor. Só fazer os agradecimentos, primeiro a você, Rosana, né, que conduziu essa sala, Carlos, Bruno, que gentilmente, né, aceitaram o convite para participar aqui conosco, Gregório, Sandro, agradecer e a todos os participantes, né, tanto dos órgãos de controle aqui do TCU ou de fora, e principalmente, né, os colegas, né, os participantes que trabalham no dia a dia, né, cada município, com a gestão desses recursos da educação. São recursos realmente relevantes, né, para a formação do cidadão brasileiro, e esse olhar de vocês, esse cuidado, né, é de extrema importância para que a política pública ela seja executada. Os colegas já
chamar a atenção para alguns pontos, né? A questão da participação dos conselhos, questão da organização das contas bancárias, né? E da fiel, né? Administração, né? Desses recursos para que eles possam ser mais do que rastreados, né? Mas sejam utilizados como uma prestação de contas, né? Para o próprio município e para a sociedade do que está sendo feito. E deixar, né, à disposição, né, o Tribunal de Contas, né, para alguma dúvida, algum contato, né, alguma experiência que, porventura, né, os participantes tenham e que necessitem do nosso apoio. Então, agradecer, né, e finalizar essa sala temática sobre educação. Obrigado a todos. Obrigada a todos, um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.